Iniciamos hoje, meus irmãos, minhas irmãs, uma viagem pelo livro de Deuteronômio. Este é o quinto livro cuja autoria é atribuída a Moisés, tanto pelos escritores bíblicos, quanto posteriormente pelas autoridades que estudaram a fundo a questão da autoria. E apesar de nós termos muitas, mas muitas teorias de quando esse livro foi escrito, nós devemos entender esse livro como sendo ainda constante da vida de Moisés e constante da literatura bíblica. Na sua direita aqui, essa extensão de terra que está à sua direita, é justamente esta parte aqui de baixo, na sua direita, embaixo, é o mar Mediterrâneo. É o mar Mediterrâneo, e nós encontramos naquela faixa à direita de terra, nós encontramos a região onde Israel perambulou. Eu não vou dizer que peregrinou, eu vou dizer que perambulou mesmo, porque Deus tinha decidido que eles iam passear por essa região até que o último incrédulo morresse. O último dos últimos foi Moisés, porque Moisés, nervoso, bateu na pedra quando devia dizer: abre aí. Ele só tinha que dizer: olha, dá água. Ele não tinha que fazer nenhum movimento, só dizer: dá água. Mas ele estava tão irritado com o povo, tão irritado, que ele bateu na pedra 2 vezes. Ele quase foi semelhante a Pedro, que trabalhava só em 3. Pedro trabalhava em 3. Nego, nego, nego. Amo, amo, amo. Pedro era sempre de 3, né? Pedro era triunitário, Moisés foi binário, sei lá. Bateu 2 vezes e, consequentemente, Deus disse: eu falei para você falar, como você bateu, você não entra. Falei: nossa, que Deus implicante. É melhor a gente se acostumar com a justiça de Deus. Isso não quer dizer que Moisés não foi salvo. Moisés foi salvo. Tanto é que ele apareceu no Monte da Transfiguração, lembra? Não é? Ele está lá, convivendo com os demais patriarcas, convivendo com os apóstolos, convivendo com o povo de Deus que já partiu deste mundo para a eternidade. Nosso pai e nossa mãe, que criam em Cristo, estão lá, esperando a ressurreição do corpo. Mas na terra prometida ele não entrou. Então, eles se deslocaram para o lado de cá da região, e vocês estão vendo aqui o Mar Morto, não é? E eles ficaram um pouquinho para baixo aqui, vocês estão vendo um caminho pequeno aqui, que é o Rio Jordão, até que deságua no Mar Morto. Eles ficaram nesta região, na planície de Moabe, acampados, enquanto Moisés escrevia Deuteronômio. O que nós precisamos começar a ver? Nós precisamos saber que Deuteronômio não é um livro que trata de assuntos novos. Deuteronômio é um livro que recapitula tudo quanto foi dito em Êxodo, Levítico e Números. Só que o público é diferente. O público é daquelas pessoas que saíram criança na infância do Egito e que cresceram e se casaram e se tornaram pais, e também é para um público que nasceu no deserto, um público que era criancinha, que era pré-adolescente, adolescente e que estava agora acampado na planície de Moabe. Era um público inteiramente renovado, e por isso Deuteronômio tem a cara de aplicar tudo quanto Moisés já tinha escrito anteriormente
para esta nova geração. Portanto, é uma contextualização de tudo quanto Moisés tinha recebido como revelação, tá? Então, é um livro importantíssimo, e nossos objetivos é saber que Deuteronômio é a repetição da lei, é ter fé que Deus nos ajuda a vencer as dificuldades que surgirem, como aconteceu com eles, e é usar a Bíblia para refutar doutrinas que não sejam cristãs, apesar de Deuteronômio ser um livro do Antigo Testamento, e, sem dúvida alguma, obedecer aos princípios das leis de Deus em Deuteronômio, porque elas não cessam. Nós precisamos entender que existem leis morais, leis civis e leis cerimoniais. Nós precisamos nos lembrar que as leis civis e as leis cerimoniais podem ser utilizadas por nós como linguagem figurada, linguagem para exemplificar. Você vai encontrar no Novo Testamento aplicações da lei como algo que serve de metáfora para a gente. E princípios, claro, princípios que são importantíssimos para a vida comum, não é? Então, é preciso que a gente pense no seguinte: por que Deuteronômio vai ser útil na nossa vida espiritual? Porque ela vai aplicar a lei moral à vida cotidiana. Então, nós vamos fazer uso da lei nesse sentido, de como é ou como deve ser a nossa moral, e de aplicar as coisas figuradas nos sacrifícios, nos holocaustos, nas cerimônias que foram feitas com Israel, para entender o que Cristo fez. Mas, sem dúvida alguma, eu não preciso copiar as leis de Israel, até porque eu sou de um lugar, de uma circunstância, de um povo diferente de lá. O nome do livro vem da tradução grega da Septuaginta, que é Deuteronomion, e que significa segunda lei, ou lei repetida. Por que deram esse nome na Septuaginta? Por causa de Deuteronômio 17, 18, em que Moisés está dizendo assim: quando houver alguém que seja rei no meio de vocês, vocês devem tirar uma cópia desta lei, uma lei cópia, né? Vocês devem tirar uma cópia desta lei, e o rei deve ter sempre na mão. E daí a Septuaginta tirou o título do livro, por isso é Deuteronômio. Um amigo meu dizia: você pode colocar isso em nome de filho, né? Deuteronômiozinho, venha cá, meu filho. Mas na escritura hebraica, o título era sempre a primeira frase do livro. Era o jeito dos hebreus entenderem. Então, um título poderia ser as palavras que Moisés falou a Israel. Esse seria o nome original desse livro. Eu fiz uma viagem agora, não é? E eu vou deixar... Vocês estão lendo? Conseguindo ler? Conseguindo ler? Eu gostaria que vocês prestassem atenção que eu fui desde a saída do Egito até a entrada na terra. Estão vendo? Estão vendo? Eu estou fazendo ao contrário porque eu estou olhando para lá, não é? Vocês podem observar que há algumas coisas assim que são intervenção direta de Deus, outras coisas são atuação humana. Então eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Deus fez o povo sair do Egito do jeito dele, sem nenhuma guerra, sem nada, e com os despojos da nação, por meio das pragas
Deus foi quebrando os deuses do Egito e, por último, quebrou os primogênitos, que foi a morte de todos eles. E isso significava que até mesmo os deuses egípcios, que são normalmente representados por animais, não tinham como proteger os seus primogênitos, porque até os animais primogênitos foram mortos. Então foi uma execução qualificada. Como? Foi distinta. Enquanto que nós temos aquele sangue aplicado na porta, que fazia com que o anjo passasse por cima. É este o significado de Páscoa, passar por cima. Deus passou por cima naquele dia. E nós encontramos então essa saída poderosa, depois nós encontramos Deus atuando na passagem do mar, Deus encaminhando as pessoas até o Sinai e dando a sua legislação, como é que vai funcionar o meu relacionamento com vocês. Então isto é chamado de teocracia, o sistema de governo onde Deus governa e Deus utiliza representantes humanos que demonstrem o seu governo. Moisés foi a pessoa escolhida para ser esse representante de Deus no decorrer de 40 anos de convivência com esse povo, dando o seu recado, dando a sua lei. Olha a importância que esse homem teve. Vamos abortar aqui um minuto. Abra sua Bíblia no fim de Deuteronômio, no último capítulo, quase que nos últimos versículos. Só para você ter uma ideia de como ele é qualificado, e ele não é ele mais que está escrevendo essa parte do livro, não é? Porque ele já foi morto, já morreu. Mas no finzinho, vamos ler juntos. Vamos ler juntos aqui a última parte do livro aqui, a partir do verso 10. Vamos lá? Vamos lá? Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor, ele, Moisés, fez na terra do Egito, a Faraó, e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Em outras palavras, Moisés não é um peixe pequeno. É um peixe grande. É uma das colunas da obra de Deus na terra. Tá? Nós vemos que ele dá a aliança, Deus dá a aliança no Sinai, nós vemos que Deus determina como vai ser construído o tabernáculo, nós vemos que enquanto isso, a apostasia e a criação do bezerro de ouro, nós vemos depois disso Deus disciplinando e mandando fazer o tabernáculo, e aí pinçando pessoas da população com especialização em artefatos divinos. Bezalel e outros foram enchidos do Espírito Santo para produzir as bacias, os candelabros, os postes, a arca, os querubins e uma porção de outras coisas. Eles não fizeram com o talento natural. É muito interessante isso, muito interessante isso. Depois nós vemos de novo, não é, essa saída, ou melhor, antes da saída, aí sim Deus dirigindo para o culto. Levítico é uma série de regras
que envolvem sacerdotes, levitas, que são todos descendentes da tribo de Levi, mas também envolve o relacionamento sexual da população e o relacionamento com as doenças de pele. É muito interessante a gente observar por que Deus teve o cuidado. Vocês podem imaginar uma população de um país em trânsito. Todo dia você abre a barraca, está lá o vizinho. Todo dia você sai com o vizinho, caminha com o vizinho. Quer dizer, as pessoas começam a olhar para a mulher do vizinho. E uma porção de situações assim, Deus foi preciso, cirúrgico, na aplicação dos princípios de convivência santa. Por isso as leis, inclusive leis que protegiam as pessoas de pragas, né? Por exemplo, ali naquele regime, todo mundo obediente a Deus, não haveria Covid. Não haveria. Simplesmente porque havia esse cuidado. Quando uma pessoa é detectada com algum problema, é retirada do meio de todos. Fica uma semana fora e, se melhorar, se apresenta aos sacerdotes e se reintegra à população. Depois nós caminhamos para Números. E em Números nós temos 4 insurreições e finalmente Deus dizendo: não vou levar nenhum de vocês para a terra prometida, porque vocês duvidaram do meu poder quando os espias foram e vieram com um relatório negativo. A terra é muito boa, mas a gente não é competente. E Deus vai dizer: claro que vocês não são competentes, sou eu que sou competente. Se eu tirei vocês do Egito, qual é o meu problema? Eu tenho algum problema? Eu tenho alguma dificuldade de fazer vocês entrarem na terra? Eu tenho. No entanto, eu disse: olha, o senhor pode não ter, mas nós temos muito problema com isso, nós não queremos. E quando eles tentaram por força própria, Deus imprimiu sobre eles uma derrota enorme, e muita gente morreu. Olhamos para as guerras que foram necessárias, porque o povo não ia sair fácil da terra, né? Não é? Era posse prometida por Deus a um povo, mas os outros não estavam nem sabendo disso. E eles iam resistir até o fim, não é? Para não sair da terra. Então era necessária a guerra, o confronto, o domínio. Mas há uma coisa muito interessante, muito abençoadora, é que quando Deus diz: vai, lute essa guerra, porque eu vou cuidar dela, a vitória é garantida, ainda que haja esforço. Você não pode esquecer do binômio. Deus me manda fazer alguma coisa, isso pode doer, mas Ele dá o resultado. Em todos os momentos da nossa vida é assim. Deus não dá nada fácil para a gente. A gente tem que lutar contra a gente tem que lutar contra as situações, a gente tem que... Para agradar a Deus, a gente precisa lutar. Não é para ser salvo. A salvação é gratuita, né? Mas para a gente conquistar a santidade, a gente tem que bater de frente com a nossa própria falha e com as coisas que os outros estão fazendo, que ofendem a Deus. Então a vida da gente vai ser sempre uma vida de esforço, nunca de conforto. Ninguém se iluda com isso. Só que há uma coisa interessante: enquanto você luta para Deus, a favor de Deus, você tem paz no coração, você tem alegria. Não é depressão, você tem alegria. A ofensa que as pessoas te fazem acaba não sendo relevante. E você consegue ser uma pessoa equilibrada, porque o Senhor é que está te impulsionando, o Senhor está te abençoando.
Agora, eu não posso negar, eu não posso e não nego, porque eu já vi isso de frente, que certos estados físicos e psíquicos da gente podem nos levar à depressão, independentemente da nossa confiança. Então é possível sim que um crente sofra de depressão, não por desconfiar de Deus, mas por conta de uma deficiência física, ou então por conta de uma deficiência, de uma situação psíquica complexa. Eu tenho uma grande amiga na outra igreja, que teve que cuidar da mãe 12 anos. A mãe era como uma folha de papel. Não reconhecia, não tinha mais comunicação, não tinha mais contato, e ela passou 12 anos cuidando da mãe. Quando um profissional que não tem nada a ver com a gente cuida do nosso parente, é uma coisa, mas quando é nosso sangue e a gente começa a cuidar da pessoa, a gente vai se doando e não percebe. No fim, a pessoa falece e a gente está quase na beira, porque a gente se entrega, a gente faz tudo o que pode, a coluna vai para o espaço, a alimentação fica toda transtornada, quer dizer, a gente não tem mais alegria, Então, eu falando com ela, depois que a mamãe dela faleceu, eu disse assim, eu quero te pedir um favor. Falei, qual é, pastor? Vá no médico, faça um check-up, para ver onde é que pegou no seu corpo, porque você se doou. Vocês podem imaginar um povo peregrinando e não conseguindo ver a terra? Eles foram se tornando desmotivados. E Moisés tinha o papel de reerguer a moral deles, o tempo todo. E nós vemos que Moisés tinha crises imensas também, porque ele dizia, não quero mais, Senhor, eu não sou a pessoa, eu não sou capaz, e Deus ia passo a passo encorajando. Essa crise Elias teve também. Entrou em depressão, depois de ter tido um sucesso maravilhoso diante de 450 profetas de Baal. No entanto, ele teve medo da rainha. Não teve medo dos 450, mas teve medo de mulher. Gente, eu quero fazer uma declaração para o mundo. As mulheres são perigosas. São nada, são as criaturas que Deus fez e que, sem dúvida alguma, são matriarcas da vida. São por elas que a população do mundo existe, né? Um meio pelo qual Deus usa o expediente da criação. E aí então, o que nós enxergamos? Nós enxergamos que de Êxodo até o fim de Levítico, nós temos uma faixa de mais ou menos 2 anos, quase 2 anos. O livro de Números compreende um período mais extenso da história, que são os 38 anos de perambulação do povo pelo deserto. E 1 mês, talvez 2 meses, é o tempo deles acamparem em Moabe e invadirem Jericó. Nesse tempo é que Moisés morre e Josué entra no seu lugar. O livro então contém os discursos dirigidos por Moisés ao povo antes de entrar na terra prometida, grifado aí, relacionando a lei moral com a vida religiosa, social e civil do povo. Em contraste com os preceitos minuciosos de Êxodo, Levítico e Números relativos ao tabernáculo, ao culto e a outros assuntos concernentes à instrução dos sacerdotes e dos levitas, os discursos de Deuteronômio dirigem-se a todos os membros da congregação. É muito importante, então, a gente guardar na memória essas coisas. Por exemplo, Moisés é o autor, já tinham se passado praticamente 40 anos desde Êxodo,
o livro foi escrito em Moabe, o povo de Israel já não era mais o mesmo. Eu posso imaginar Moisés com 120 anos e vendo a criançadinha correr, os adolescentes, gente que ele conhecia, inicialmente não tinha mais ninguém. Só Josué e Caleb. Ele é advogado mesmo, né? Ele defende a causa do pobre, ele defende a causa do justo, não é? Ser o primeiro juiz da causa. Como advogado, eu prefiro ser o primeiro juiz da causa. Eu nunca divaguei no erro, graças a Deus. Então, com isso, o que nós percebemos é que Moisés tem uma sede muito grande que o povo que não conheceu, que não viu as coisas que Deus fez, que não viu as pragas do Egito, não é? Esse povo que praticamente desconhece porque os seus pais eram relativamente incrédulos e por conta disso não tinham experimentado passar para a terra. Moisés tem a esperança de converter este coração, o coração dessa população nova que está aí. Então as palavras-chave são, sem dúvida, obediência, bênção e maldição. Duas tabelas que mostram aqui como é que o livro está construído. Vocês podem observar que existe uma pequena introdução, do verso 1 ao 5 do capítulo 1, depois disso do verso 6 do capítulo 1 até o capítulo 4, verso 40, nós temos um primeiro discurso de Moisés. É um discurso em que ele didaticamente repete várias vezes as mesmas verdades. Se vocês observarem, se vocês virem, mas esse primeiro discurso é relativo ao passado. Ele disse assim: eu vou contar para vocês como é que nós chegamos até aqui. Como é que nós chegamos até aqui? Então ele fala das guerras, ele fala dos reis vencidos, ele fala da passagem pelo mar, ele fala das coisas que aconteceram, de como Deus guiou pela nuvem, Deus guiou pela coluna de fogo, Deus deu o maná, Deus não permitiu que os seus sapatos envelhecessem, Deus cuidou das pragas, Deus agiu. Então esse primeiro discurso tem essa dinâmica. No capítulo 4, de 41 a 43, é um trecho muito pequenininho. Deus estabelece cidades para refugiados. Quem são essas pessoas? Pessoas que mataram alguém, mas sem querer, não é? Estava ceifando a grama lá e o cidadão estava na grama assim alta, né? Foi sem querer. Foi sem querer. Opa, rolou uma cabeça aqui, né? Foi sem querer. Então, pode haver o exercício da justiça, mas a pessoa que é declarada uma pessoa que não matou por dolo, por intenção de matar, pode viver nessas cidades o tempo que for necessário, mas se ela porventura sair dessa cidade, o vingador, que pode ser da família ou pode ser do Estado, pode acabar com ela. Então, como é que nós chamamos isso hoje? Prisão domiciliar. Deus criou o conceito de prisão domiciliar. A pessoa é livre para produzir, livre para morar, livre para constituir família dentro desse espaço. Saiu desse espaço, está à mercê do vingador, não é? Então é muito interessante essa designação. Depois disso temos o segundo discurso. Vocês observam que ele é muito grande, vai de 4:44 até 26:19, e ele tem dois momentos aí muito importantes. O primeiro deles é dar de novo a lei, é fazer de novo
a descrição da lei do Senhor que foi feita no Horebe e dar de novo as instruções, porque é uma geração diferente, dar de novo as instruções que Deus deu lá atrás, 40 anos atrás. Não é? Então é recapitulação da mensagem e aplicação da mensagem para esta população agora, além de fazer uma amarração dessa lei com o cotidiano da vida. Então, por que Deuteronômio é importante para a gente? Porque você pega a lei de Deus e você vai encontrar nos comentários de Moisés o que fazer com essa lei. O que fazer com essa lei, como fazer. Então é importante a gente conhecer o livro de Deuteronômio exatamente por conta dessa faceta explicativa acerca de como é que a gente aplica a lei de Deus em preceitos religiosos, civis e domésticos. Capítulo 27 e 28, nós temos o terceiro discurso, que é justamente a promulgação da lei. Ele conduz o povo a se apropriar desse conhecimento que ele usou no segundo discurso, e ele profere então bênçãos e maldições sobre o povo e sanções da lei. Vamos nos lembrar que isso não era para a salvação dos israelitas, isso era para a vida cotidiana, isso eram os princípios de santidade. Diga. Ilustrado pastor, eu nunca entendi muito bem, e por favor a pergunta é essa: pena de morte em Israel, mesmo nessa época, aqui se deve, e aqui está previsto aqui em Deuteronômio também, não é? Sim. O senhor poderia me explicar qual seria a verdadeira finalidade disso à luz do plano de Deus? Santidade de Deus. Deus é dono da vida, não é a gente que é. Porque é muito interessante a gente pensar que o fôlego de vida que habita na sua existência é uma declaração formal de que Deus quer que o Senhor continue vivo. Portanto, se Ele retira a sua respiração, seja por infarto do miocárdio, seja por um acidente de trânsito, seja por morte, por velhice, disfunção dos órgãos todos, seja na adolescência, seja na juventude, a decisão de tirar a vida foi dele. E quando ele diz assim: toda alma que pecar, essa morrerá. Pronto, está resolvido. É muito simples. Porque Deus é o único que dá continuidade à vida. É muito importante a gente se lembrar que a nossa vida não se restringe a esse tempo que a gente passa na terra. Porque a Bíblia nos ensina que a partir do instante da nossa concepção, nós somos eternos. Esse é o conceito cristão da coisa. Você não morre mais. O corpo morre. Este lindo bigode, se desfaz. Não é? Eu não sei se você vai pedir para o Senhor te dar bigode no corpo ressuscitado. Tem alguns que prefiram cavanhaque, não é? O importante é se lembrar do seguinte, que para Deus a vida é preciosa, mas também a morte é preciosa. Deus executa os seus desígnios mediante o uso da vida e mediante o uso da morte, porque para Ele ninguém morre. O que morre é a nossa existência terrena. Então, quando se trabalha a ideia de que existe uma teocracia, a lei é dada por Deus para exercício humano. Quando o exercício humano extrapola a santidade de Deus, Deus tira a vida. Agora, em que condição
Em que condição um ser humano tem poder de tirar a vida de outro? No tempo de Moisés, nem Moisés tinha essa autoridade. O que ele tinha era: olha, Deus está dizendo que toda alma que pecar, essa morrerá. Eu posso pedir a morte das pessoas, mas Deus é que vai fazer isto. Moisés, ao executar a ordem de Deus, não estava fazendo isso por conta própria. Ele estava empoderado por Deus para fazer isso. Donde a gente chega à conclusão de que na vida moderna, nenhum ser humano tem o direito de tirar a vida do outro. Depende do regime de governo. Porque no nosso governo, no estilo de governo que nós temos, o Estado não pode tirar a vida de ninguém. Pode mandar para a cadeia e morrer lá dentro. Não tem pena de morte. É prisão perpétua, que não deixa de ser uma morte anunciada. Mas o que a gente precisa se lembrar é que Deus é o autor da vida, e quando Deus autoriza matar, o crente obedece. Não é o caso do nosso tempo. O nosso tempo é outro, é diferente do tempo do povo de Israel. De qualquer maneira, os magistrados são empoderados de acordo com a legislação dos países, e eles darão conta das designações que eles fizerem. Assunto difícil esse, né? De qualquer maneira, vocês podem observar então que no finalzinho do livro você tem a leitura da lei e você tem a nomeação de Josué pública, a fim de que o povo aceite a liderança de Josué, e você tem o cântico de Josué no capítulo 31. No capítulo 32, você tem Moisés glorificando a Deus, cantando a Deus, e no final deste capítulo 32, e até o final do capítulo 33, você tem a despedida de Moisés, a última fala dele, um último olhar para a terra, a bênção dele sobre o povo, e ele vai para um cantinho ali no monte, e Deus fecha seus olhos. Ao estudar Moisés, eu fico muito assim, em xeque-mate mesmo, e Deus seja glorificado por isso, porque ele foi destinado a construir a identidade do povo de Deus com a constituição divina, e depois de reconstruir a identidade. Mas o que me chama muita atenção, como Deus é misericordioso e ao mesmo tempo grandioso, é que ele era o único, além de Josué e Calebe, e ninguém contestou, porque ele estava na persona de Deus. Ninguém contestou a história dele, como hoje a gente vê as redes contestarem, e ninguém ousou, porque como o irmão falou ali, é pena de morte. E Moisés foi imbuído da própria pena de morte quando ele foi impedido de entrar, mas ao mesmo tempo ele teve um descanso, porque ele já estava, o povinho, e ninguém encontrou o túmulo de Moisés. E é interessante que quando a gente estuda as culturas, ele é venerado, vou usar até o termo, venerado pelos judeus, pelos islâmicos ele é tido como um profeta grande também, dado ao trabalho histórico que ele teve, mas perante Deus somente ele e Elias que passam pela transfiguração e reaparecem, e mesmo assim nós não devemos vê-lo assim como, Moisés, mas foi um servo de Deus. É isso que me chama a atenção. Hebreus trabalha muito essa questão. Hebreus trabalha muito a questão de Moisés ser um servo de Deus, enquanto que Jesus Cristo é dono da casa de Deus. Não é? Ele é um servo. E nós vamos ficar só com essa tela, porque o horário vai muito avançado,
E eu queria então ler mais esta tela. Deuteronômio é mais que uma reafirmação da aliança e das leis de Êxodo e Números, apesar de muitas dessas leis encontrarem aqui uma nova expressão. Eu quero dar como exemplo a questão do sábado, porque é muito interessante ver que o primeiro argumento na lei a respeito do sábado fala assim: você vai guardar o 7º dia, porque foi nesse dia que Deus descansou das suas obras. Isso está em Êxodo. Por que você vai guardar o 7º dia? Porque Deus criou o mundo em 6 e descansou no 7º. Legal. Quando chega em Deuteronômio, vocês vão guardar o sábado para o santificar. Por quê? Porque vocês foram escravos no Egito. Não foi porque Deus criou em 6 dias e descansou no 7º. Foi porque vocês foram escravos no Egito. E agora vocês têm o direito e o dever de trabalhar 6 e descansar 1. Mas nesse 1 descansar comigo. A expressão da lei mudou. Parece que Deus foi o primeiro sindicalista da história. Não foi não. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, ele estabeleceu que a gente deve laborar 6 dias e parar 1. E nesse 1 parar ao lado dele, com ele, com as coisas dele. No Novo Testamento a gente descobre que todos os dias são sábado. Como assim? A gente deve trabalhar para o nosso sustento com ele. E o que a gente deve produzir é para a glória dele. Então, se eu aperto um parafuso, ou se eu canto um cântico de adoração, o espírito de adoração e de submissão é o mesmo.